Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui por uma Química Sem Segredos. Esta aula nós vamos estudar a introdução à termoquímica. Nós vamos estudar a entalpia, falar de variação de entalpia, equação termoquímica, reação endotérmica, exotérmica. Então, é o que nós vamos tratar nessa primeira aula de termoquímica, ok? Vamos lá, então? Olha lá. O que é termoquímica? A termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor que ocorre durante uma transformação. Pode ser transformação física, pode ser transformação química, não tem problema nenhum. Mas toda transformação ela vai ocorrer com a liberação ou absorção de calor. Então, a termoquímica é que vai cuidar disso. Essa energia, né, o conteúdo de energia que tem numa reação, num sistema, nós chamamos de entalpia, que é simbolizado pela letra H, certo? Então, a entalpia é uma grandeza termodinâmica de estado que vai dizer, né, o calor, o conteúdo de energia de um sistema, né? Então, eu posso definir isso aí por essa forma. A entalpia é igual à energia interna do sistema vezes a pressão vezes o volume, certo? Bom, então isso é a entalpia. Energia interna mais a pressão vezes o volume. Bom, o que vem a ser essa energia interna? A energia interna, ela é o resultado das energias totais que estão no sistema, né? O sistema ele tem vários tipos de energia. Se você somar energia cinética, energia potencial, de todo o conteúdo, todas as moléculas, todas as partículas que fazem parte do sistema, nós temos a energia interna, certo? É, Essa energia interna ela é dada pela diferença entre a energia interna final e a energia interna inicial. Então, a variação da energia interna é a energia interna final, U, menos a energia interna inicial, que é o zero. Tá bom? É, e a variação de entalpia? O que vem a ser essa variação de entalpia? A variação de entalpia, né, quando você tem uma determinada reação e que essa reação está em contato com a atmosfera, a pressão se mantém constante, concorda? Se eu estiver no mesmo lugar, a pressão não vai mudar, é a pressão atmosférica, não é? Então, a variação de entalpia nada mais é do que a energia liberada ou absorvida durante uma transformação a pressão constante, né? Então, eu posso determinar a variação de entalpia usando essa forma. Variação de entalpia é igual à variação da energia interna mais a pressão vezes a variação de volume. Então, quando eu determinar isso daqui, eu tenho a variação de entalpia, o ΔH, certo? Então, o ΔH é a variação de entalpia, o ΔU é a variação de energia interna, pressão, P, né? No caso, essa pressão é constante, né? Que o recipiente está aberto, e a variação de volume que vai ocorrer durante a transformação. Tá certo? Então, dessa forma, a gente determina matematicamente a variação de energia de uma reação, o ΔH da mesma. Tá bom? Só que dificilmente nos exercícios nós vamos usar essa fórmula. A maioria dos exercícios de termoquímica nós vamos usar para determinar a variação de entalpia essa fórmula. ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial da transformação. No caso de uma reação, o ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente.
tá certo? Então, essa variação de entalpia, ela pode ser determinada utilizando um aparelho. Existe um aparelho que nós podemos utilizar para determinar, medir o valor numérico da variação de entalpia de uma transformação. É o calorímetro. O calorímetro, então, é o aparelho que a gente usa para determinar qual foi o ΔH. Isso na prática, porque teoricamente eu vou determinar de outra forma, utilizando fórmulas, dados do exercício. Mas na prática a gente usa o calorímetro. Está aqui o calorímetro, a tampa do calorímetro, né? Aqui nós temos aonde nós vamos fazer a reação, né? Aqui dentro tem o água, tá certo? Temos que saber qual é a quantidade de água que está aqui dentro, tá bom? Aqui nós temos o leitor da temperatura, o termômetro, né? Para mostrar qual foi a variação de temperatura da água. Isso aqui é um agitador, porque se essa reação libera calor, a reação que está aqui dentro vai liberar calor, esse calor vai para a água esquenta, certo? Então acusa aqui no termômetro aumento de temperatura. Se a reação que está aqui dentro absorver calor, ela vai absorver calor da água. Então a temperatura da água vai diminuir. Isso vai ser acusado no termômetro, tá bom? Então, a partir dessa variação de temperatura, eu consigo determinar, né, o valor do ΔH, da variação de entalpia. Isso aqui, ó, são dois fios, né, de ignição, porque às vezes quando você vai fazer a reação, só de entrar em contato não reage. Então, isso aqui é uma energia de ativação para a reação iniciar, certo? Mas o que é importante, o que que é? Você saber que a energia que a reação cede, a água recebe. A energia que a reação absorve, a água excede essa energia. Então, vai acontecer um aumento da temperatura da água, se a reação liberar calor, e uma diminuição da temperatura da água se a reação absorver calor. Absorver calor quer dizer, tira calor da água, tá certo? Porque o sistema, o recipiente onde está ocorrendo a reação, está dentro da água, tá? Então, quantidade de calor cedida é igual à quantidade de calor recebida. E essa quantidade de calor a pressão constante pode ser determinada usando o mc delta T, que macete, né? Onde que é a quantidade de calor, a pressão constante, pode ser liberado ou absorvido. Isso aqui é a massa de água que eu usei aqui dentro do calorímetro. Esse é o calor específico da água. Isso é a variação de temperatura que vai ser acusada no termômetro, tá certo? Então, essa quantidade de calor fornecida ou absorvida à pressão constante é o próprio ΔH. Então, se o exercício fornecer para vocês um exercício, dando massa da água, calor específico da água, variação de temperatura, é aí que você vai usar, né? Que macete. Mas raramente a gente vai usar isso daí nos exercícios. A forma mais usada é a que hoje tinha colocado aí em cima. ΔH é a variação de entalpia, a entalpia final menos a entalpia inicial, ok? Beleza? Então, daí, né, teoricamente, eu posso determinar a variação de entalpia usando essa forma, e na prática eu posso determinar a variação de entalpia usando o macete, essa forma aqui. Legal? Continuando aí. Toda transformação ela vai liberar ou vai absorver calor. Quando a energia inicial é maior que a final, eu tenho mais energia no início, menos energia no final. É porque a reação, a transformação liberou calor. Liberou calor para o ambiente. Então, o ambiente vai esquentar. A reação, a transformação libera calor. Então, o recipiente, o meio ambiente, as vizinhanças esquentam. Então, essa transformação é chamada de transformação exotérmica. Exotérmica porque está liberando
calor. Então, não esqueça, isso vai ser importante mais para frente em outras partes da química. Quando você tem uma reação exotérmica, ela libera calor para o meio. Então, o meio, as vizinhanças, vai esquentar, certo? Como a gente sabe que ΔH é o H menos H0, se no caso aqui o H0 é maior, tá vendo? Ó? Então, eu vou ter um ΔH negativo. Todas as vezes que o ΔH for negativo, eu tenho uma transformação exotérmica. Tudo bem? Certinho? Olha aqui, é muito importante vocês entenderem esses diagramas de entalpia. Está aqui, né? Aqui eu tenho duas linhas. Essas duas linhas, uma fala-se, refere-se aos reagentes, a entalpia dos reagentes, e a outra do produto. No caso de uma transformação exotérmica, a entalpia inicial não é maior? Então, isso aqui, ó, a entalpia aumenta para cima, tá vendo? Então, a linha de cima é do reagente. A entalpia final, que é menor, é a linha de baixo, certo? Então, está aqui uma reação, nitrogênio com hidrogênio, dando amônia. Aqui eu tenho a entalpia do reagente, a entalpia do produto. Então, reagente e produto. Então, a seta que indica a reação está aqui, ó, de cima para baixo. Reagente dando produto. Observa que essa seta, o sentido dela está oposto ao eixo, não tá? Então, todas as vezes que isso acontecer, tem o ΔH negativo. A reação é exotérmica, ok? Então, isso aí é importante vocês entenderem. Se a setinha que indica o sentido da reação, reagente, produto, você quer dizer, tinha muita energia, ficou com pouco, liberou, exotérmico. Temos também as reações endotérmicas, são aquelas que absorvem calor. Da onde? Do ambiente, das vizinhanças. Se absorve calor da vizinhança, a vizinhança vai esfriar. Eu vou roubar, por sua reação. Eu vou absorver calor. Da onde? Daqui, lá de fora. Então, aqui vai esfriar. Eu vou absorver o calor. Tá certo? Beleza? Jóia. Então, quando isso acontece, a energia inicial ela é menor que a final, porque vai absorver calor do meio. Então, a energia final vai ser maior, não é? Aconteceu um aumento da entalpia. Então, olha lá, ΔH é H menos H0. Nesse caso aqui, o H é maior, né? A energia, a entalpia inicial é menor que a final, então vai dar positivo. Todas as vezes que você tiver o ΔH positivo, você tem uma transformação endotérmica. Olha lá, olha o diagrama de entalpia de uma reação endotérmica. Entalpia aumenta para cima, uma linha para o reagente, outra linha para o produto. Como a reação é endotérmica, ela vai passar do estado menos energético para mais energético, ela vai subir. Então, aqui eu tenho o reagente, aqui eu tenho o produto, tá vendo? Certo? Entalpia do reagente e entalpia do produto. A seta que indica o sentido da reação é de baixo para cima. Reagente dando produto. A seta está no mesmo sentido do eixo da entalpia, tá vendo? Todas as vezes que isso acontece, o ΔH é positivo. Tá legal? Então, quando aparecer esses diagramas de entalpia, vocês têm que prestar atenção nisso. Se a setinha está para baixo, é porque o ΔH é negativo. Se ela está para cima, é porque o ΔH é positivo. Legal? Beleza. Quais são os fatores que afetam a variação de entalpia? Isso é importante, não é? Por exemplo, pressão interfere na variação de entalpia? Sim, se eu mudo a pressão, a variação de entalpia vai mudar. Temperatura também muda? Também muda. Né? Agora, só que essa pressão e essa temperatura, nós não vamos usar isso nos exercícios. Tá? Porque todo exercício de termoquímica, normalmente vai falar entalpia, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de uma atmosfera. São as condições ambientes, certo? Então, nós não vamos ter que preocupar com pressão e nem temperatura. São fatores que interferem? Sim, mas não vão ser utilizados. Mas olha, uma das coisas que interfere também é a quantidade de matéria. Se você tem a entalpia de 1 mol, se você dobrar a quantidade, a entalpia muda.
vai dobrar também. Então, a entalpia ela é proporcional ao número de mols, tá certo? Mas é importante a gente considerar o estado físico aqui. Estado físico, nós temos sólido, líquido e gasoso. Entalpia do estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Qual desses aí tem entalpia maior? A entalpia ela é a mesma coisa de energia, não é? Ela mede o grau de agitação do sistema. Quanto maior a entalpia, maior a agitação. Então, o estado físico sólido é onde as moléculas estão mais calmas, menos agitadas. Então, a energia é menor. Então, a entalpia do estado sólido é menor do que a entalpia do estado líquido, e do estado líquido é menor do que a do estado gasoso. A entalpia do estado gasoso é maior, por quê? Porque a agitação é muito maior, tá certo? Então, observa uma coisa aqui. Aqui eu tenho uma reação. H2 gasoso mais meio mol de O2 gasoso dando H2O. Hidrogênio é gás, oxigênio é gás. Essa água, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, certo? Então, vamos lá. Olha aqui. Eu afirmei para você que essa reação ΔH é negativa. Se o ΔH é negativo, é porque a reação é exotérmica, libera calor. Então, vem aqui, ó, diagrama de entalpia aqui. Aqui eu tenho 4 linhas. Uma das linhas é para o reagente, porque o reagente é o mesmo, hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso. E as outras 3 é para a água. Ah, mas é só água. Sim, mas é uma água sólida, uma água líquida, uma água gasosa. Mudou o estado físico, a entalpia muda. Então, como essa reação é exotérmica, a entalpia do reagente vai ser maior que a do produto, não vai? Então, a linha de cima é a linha dos reagentes. Em qualquer situação, água sólida, líquida gasosa, a entalpia do reagente é maior, porque nos 3 casos a reação é exotérmica. E agora aqui, ó, essas 3 linhas, então, é para água sólida, água líquida e água gasosa. A água sólida não é de menor entalpia? Entalpia não está aumentando para cima aqui, ó. Então, essa linha aqui, ó, é água sólida. Essa é água líquida e essa é o vapor d'água. Tá certo? Então, se eu vou partir de hidrogênio e oxigênio para obter vapor d'água, água gasosa, olha lá, ó, ao ΔH. Viu? Setinha contrária ao eixo, exotérmica. Se eu for obter a água líquida, olha aqui, ó, o ΔH da água líquida. E se eu for obter vapor d'água, aliás, água sólida, olha aqui o ΔH. Então, vocês viram que as substâncias reagentes em produtos são as mesmas. Só que no caso do produto, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, eu tenho aqui, nesse caso, ó, a entalpia para obtenção do vapor d'água é menor do que da água líquida, e da líquida menor do que a sólida. Então, isso está provando que estado físico interfere no ΔH. Então, em termoquímica, a água sólida não é a mesma coisa de água líquida, porque a termoquímica estuda energia, e a água sólida tem entalpia diferente da líquida, que é diferente da gasosa, certo? Então, por isso que numa equação termoquímica, a gente tem que dizer o estado físico, se é sólido, se é líquido, se é gasoso, porque dependendo do estado, a entalpia muda, certo? Beleza. Outro fator importante que interfere é o estado alotrópico, alotropia. É um fenômeno que ocorre somente com substâncias simples. São substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Vocês sabem quais são os mais importantes? Oxigênio, O2 e O3. Carbono, os mais importantes, grafite e diamante. O fósforo, fósforo vermelho e fósforo branco. Enxofre, enxofre rômico, enxofre monoclínico. Esses são os 4 estados alotrópicos mais importantes. E cada um deles tem a sua entalpia, a sua energia. O que for mais estável é o que tem entalpia menor, porque energia gera instabilidade. Quanto mais energia, mais instável. Então, no caso, o mais estável tem entalpia menor. Então, aqui, vamos lá.
O2 e O3, quem é mais estável? O2, lógico. O que tem mais aqui na atmosfera? Não é O2? O3 você tem menos, tem mais na estratosfera, não é? Então, o O2, a entalpia dele é menor, porque ele é o mais estável, né? Grafite e diamante, quem é mais estável? Grafite ou diamante? Uma brincadeirinha. Na sua sala, tem mais grafite ou tem mais diamante? Grafite, não é isso? Então, ele é mais estável. Então, o grafite tem entalpia menor, diamante tem entalpia maior. Fósforo branco, fósforo vermelho. O fósforo branco, já em outras aulas nós comentamos isso, né, quando foi dada a alotropia, na aula de alotropia, o fósforo branco ele pega fogo sozinho. Ele tem que ser guardado dentro d'água, em recipientes mergulhados dentro d'água para não entrar em contato com ar, porque ele pega fogo sozinho. Ele é muito instável. Então, o vermelho é o que está na caixa de fósforo. Pega fogo sozinho? Não. Então, o vermelho é o mais estável, em entalpia menor. O, o branco, então, é entalpia maior. E o enxofre também é o menor, de menor entalpia, monoclínico de menor entalpia. Então, olha aí, importante isso aí. Numa outra aula, nós vamos estudar os tipos de ΔH. A gente vai estudar lá calor de formação. Vamos precisar disso, tá certo? Então, precisamos guardar quais são os estados alotrópicos mais estáveis: oxigênio gasoso, carbono grafite, fósforo vermelho, enxofre rômbico. Esses são os que são mais estáveis, ou são os que têm menor entalpia, ok? Beleza? Vamos precisar disso mais para frente. Então, olha aqui, aqui eu tenho o carbono. Carbono sólido dando, reagindo com o oxigênio dando CO2. O carbono eu coloquei sólido, então ele pode ser grafite, ele pode ser diamante. Olha, num exercício, quando aparecer uma equação, ele não especificar qual é o estado, se é grafite ou se é diamante, falar só o estado físico, a maioria das vezes está falando do estado mais estável, que é grafite, certo? Então tá aí, essa reação também é uma reação isotérmica, ΔH negativo. É, Então vamos lá, olha aqui. Eu tenho carbono, pode ser grafite ou diamante. O2 e CO2 não muda. Então vai mudar o carbono, né? Então aqui eu vou ter três linhas. Essas três linhas, uma é para o produto e duas para o reagente, sendo que uma é carbono grafite e a outra é carbono diamante. Se a reação é exotérmica, então o produto é o de menor entalpia, está aqui embaixo, certo? E essas duas, então, são para carbono com oxigênio. Carbono grafite com oxigênio e carbono diamante com oxigênio. Vimos na tela anterior que grafite é o mais estável. Então, se o grafite é mais estável, a entalpia dele é menor. Então, ele está aqui, ó. O diamante está aqui. Tá vendo? Grafite menor entalpia, diamante maior entalpia. Ok? Então, olha lá, se você partir de carbono grafite para dar o CO2, dá esse ΔH. Se você partir do diamante para dar o CO2, dá esse ΔH. Vocês viram? Tudo é carbono, mas o estado alotrópico interferiu no processo. ΔH aí é diferente. Então, não esqueçam, pessoal, todas as vezes que você for trabalhar com termoquímica, cuidado, cuidado. Estado físico e estado alotrópico são importantes, interferem no valor do ΔH. Então, eu preciso, nas equações termoquímicas, mostrar isso daí. Aí você me pergunta, mas o que é equação termoquímica? Nós não temos as equações químicas, temos reação química. O que é uma reação química? É o que acontece na prática. Quando o ferro enferruja, não é uma reação? Isso aconteceu na prática. Eu vejo ali a mudança da cor do ferro, tudo. Quando eu vou passar isso para o papel, eu uso o quê? Não é reação, é equação. O papel é equação, reação é a prática. Quando você queima o álcool,
A queima dele é a reação. Se eu vou fazer isso passar isso para o papel, é a equação. Então, temos equação química. Mas nós temos também equação termoquímica. Qual é a diferença? Equação termoquímica, ela mostra reagente e produto da reação, certo? Vai mostrar reagente e produto com o estado físico de cada um e o estado alotrópico. E também vai falar sobre o quê? Sobre o ΔH. Então, olha lá, ó. Olha esse exemplo aqui. Carbono pode ser grafite ou diamante, mais O2 dando CO2. Só que nesse caso aqui não especificou o tipo de estado alotrópico. Então, estamos referindo ao mais estável, carbono grafite. Está aqui o ΔH, tá vendo? Então, esta é uma equação termoquímica. Ela mostrou estado físico, não mostrou estado alotrópico, mas eu já disse para vocês, quando vem o estado, só o estado físico e ele tem alotropia, refere-se ao mais estável. Então, carbono grafite mais O2, dando CO2, menos 94 quilocalorias por mol. Esse é o ΔH, isso é uma equação termoquímica. Toda equação termoquímica tem um ΔH. Essa equação também pode ser escrita de uma outra forma. Olha aqui, ó. Está aqui. Carbono sólido, né? Carbono grafite, mais O2 dando CO2. Ao invés de eu escrever ΔH, eu tiro o ΔH fora e jogo a energia na equação. Olha lá, ó. Troquei o sinal. Por quê? Quer dizer que quando o carbono reagir com o oxigênio para dar CO2, produz calor também. O CO2 mais 94 quilocalorias. Essa reação está produzindo calor. Calor está fazendo parte do produto. Então, todas as vezes que estiver fazendo parte do produto, ela está liberando. Se for parte do reagente, ela está absorvendo. Nesse caso aqui, está liberando. Reação exotérmica. ΔH negativo não é exotérmico? Então, está produzindo calor. Então, a entalpia faz parte do produto. Então, é só você lembrar. Quando você tem ΔH, quer jogar na equação, tira o ΔH e troca o sinal. Se você tem a energia na equação, quer jogar para o ΔH, escreve o ΔH e muda o sinal. Ok? Beleza? Olha outro exemplo aqui, ó, que nós temos aqui, tá vendo? N2 mais O2 dando 2NO. Olha o ΔH positivo. O processo é endotérmico. Não é uma equação termoquímica, pessoal? Olha lá, ó. Mostrou reagente, mostrou produto, mostrou ΔH e mostrou o estado físico de cada um. Qual a outra maneira de eu escrever essa equação? É eu tirar o ΔH fora e trocar o sinal. Olha lá, ó. Reação endotérmica. Ou seja, a energia não faz parte do produto. Ó. Ela vai fazer parte de onde? Do reagente, tá vendo? Passei isso para o lado de cá, ó. Ficou com o sinal positivo. Então, aqui a energia está fazendo parte do reagente. É uma reação endotérmica. Então, num exercício termoquímico, cuidado, viu, pessoal? ΔH positivo é endotérmico. Se a energia estiver no produto com sinal negativo, é endotérmico. Se ela estiver no reagente, fazendo parte do reagente, é endotérmico. Então, aí você tem o que vem a ser equação termoquímica. Legal? Certinho? Beleza? Espero ter te auxiliado aí no estudo dessa parte inicial de termoquímica. Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos, seus colegas, seus grupos. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante, né, para o crescimento, desenvolvimento do canal. Sem contar que se você estiver inscrito, você vai receber as notificações, vai receber todo o lançamento novo que aparecer no canal, você irá ser informado, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.